e estou aqui na presença ilustre da Gabriele, que também é da minha turma, e hoje vamos falar sobre o lançamento do seu livro Escrever para Sentir. Vamos tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas coisas que surgiram quando ela nos falou do lançamento do seu livro. E o podcast de hoje fica ainda mais especial por conta dos 60 anos do São Judas Tadeu. Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao podcast Cantinho Literário. Vamos começar as perguntas, Gabi? Então, quando que você descobriu que gostava de escrever e quando que você começou a escrever? Assim, eu comecei a escrever na pandemia. Começou por conta de uma série de episódios de ansiedade e outras coisas e eu não sabia como me expressar. Então, minha psicóloga, antiga, minha ex-psicóloga, veio e me falou: por que você não tenta se expressar de uma forma mais artística? E eu tentei por desenhos, outras coisas, mas nada dava certo. Até que eu vi um vídeo no TikTok onde uma menina estava recitando sua poesia e expressando seus sentimentos. E eu tentei fazer uma, e deu super certo. Eu achei incrível, eu achei uma coisa muito confortável de se fazer. Aí que começou tudo. E quando você escreve, você está falando dos seus sentimentos ou é uma inspiração que vem? Assim, depende do tempo, depende do momento. Porque tem poemas que eu escrevo por conta de uma inspiração de alguma pessoa ou de alguns sentimentos sobre outra pessoa, ou às vezes é por conta de sentimentos meus mesmo. E como que aconteceu o processo de montagem do seu livro? Nossa, foi muito complicado. Primeiro eu comecei a pesquisar sobre editoras, mas editora é muito caro, não posso nem falar valores aqui. Mas aí depois eu descobri um modo independente, né? De fazer o livro totalmente independente. Foi aí que começou o processo. Demorou em torno de 2 anos para tudo isso ficar pronto. Eu comecei primeiro fazendo a capa, comecei no Canva, depois fui para um aplicativo mais profissional. E depois eu consegui fazer no Canva mesmo, porque eu achei mais fácil. Tive que comprar ISBN, tive que fazer todos os desenhos, toda a escrita, a diagramação eu mesma fiz, eu tive que pesquisar no YouTube como fazia. Depois disso, eu mandei para uma moça para ela corrigir, porque foi a única coisa que eu não pude fazer sozinha, porque tinha que ser um profissional. Então, assim, foi muito complicado o processo, demorou em torno de 2 anos para ficar tudo pronto. E assim, mas valeu a pena. Claro que valeu a pena. Ontem eu li algumas páginas do livro e dá para ver que ficou assim, que houve a demonstração dos seus sentimentos em cada palavra, a forma que foi escrita, então ficou ótimo. Vamos para a próxima pergunta. Sendo a primeira publicação de um livro, como que você se sente? Assim, é uma realização de um sonho, porque já entrando em outro assunto, a minha psicóloga atual que fez eu publicar o livro. Porque quando eu comecei a falar dos poemas para ela pegou e falou: Gabi, por que você não junta esses poemas? Por que você não pega e faz um livro? Mas era uma coisa irreal para mim, fora totalmente da realidade. Então eu não acreditei nela. Até que um momento eu peguei os poemas e fui juntando eles para ver no que dava. E eu achei muito interessante o jeito que ficou. Eu li aquilo e eu leio muito livro de poema. Eu li aquilo e eu falei: nossa, tá num nível parecido com o que as pessoas leem dos outros livros que eu já li, das inspirações que eu tenho. Então, assim, eu achei incrível e foi uma realização de um sonho para mim. Confesso que não sou uma pessoa que lê muitos livros, mas gosto bastante de ver sobre alguns livros, e aí eu comecei a ler alguns livros e sempre abandonava no meio do caminho. E não foi o que aconteceu com o seu livro Escrever para Sentir. A cada página que eu lia, e eu me perguntava de onde coerência na escrita, tanta inspiração, tantos sentimentos e tantas verdades que estavam escritas. E você falou, por ser na pandemia, que era um momento tão difícil e o livro ficou tão delicado,
coerente e expressivo de uma forma tão boa. E se eu não soubesse que você tinha escrito, eu jamais imaginaria que tinha sido uma pessoa da nossa idade. Eu diria que realmente foi escrito por uma escritora que já tinha um conhecimento de muito tempo, uma pessoa que já fazia livros. E você colocou esse livro de uma forma que todos conseguem compreender o que você está falando, os sentimentos que você quis expressar, e falando tantas verdades em poucos versos, em poucas palavras, você consegue expressar tanto. Mas, Gabi, deixa eu te perguntar. Como estão seus planos para o futuro? Você pensa em continuar trabalhando como escritora, fazendo poesias, ou você pensa em seguir em alguma outra área de romances ou ação, por exemplo? Assim, meu ramo mesmo é a poesia, é meu nicho oficial. Mas, por enquanto, né? Porque eu tenho um livro começando a ser escrito de ação, que é um pouco de romance também. E eu penso em talvez publicá-lo no futuro. E qual que é o seu poema favorito? Você poderia ler um dos poemas para os nossos ouvintes? Com certeza, posso ler aqui um dos meus preferidos, que eu escrevi um tempo depois da pandemia ter terminado. Eu coloquei ele no começo do livro para contextualizar a minha história. Ele é assim: a pandemia e seu isolamento. Talvez tenha sido isso que me fez poeta. Me colocou no abismo, sozinha, precisando de conversar e desabafar. Acho que foi assim que eu aprendi a criar. Me fiz de palavras, sobre tantas coisas eu deslizei e palavras rimadas eu me tornei. A poesia foi meu maior refúgio. Eu diria que ela foi meu fluxo, meu primeiro passo para amadurecer e viver. Foi com ela que eu consegui aprender. Tenho muitas dores, e delas já experimentei muitos sabores, mas minha terapia e meus remédios ajudaram. Mas minhas poesias, elas sim, devem receber todo o mérito. Então, ouvintes, esse foi o nosso podcast de hoje. Mais uma vez, eu agradeço, Gabi, a presença ilustre. Eu que agradeço. E vale ressaltar que esse momento assim vai ficar para a vida toda, por ser um momento muito importante da escola, que está comemorando os seus 60 anos, e também muito importante para você por ser o primeiro livro escrito e publicado. E eu espero que você continue escrevendo e publicando os seus livros e que você tenha muito sucesso nessa sua carreira de escritora, porque realmente os seus poemas são assim magníficos, realmente mostram o que você estava sentindo, o que você quis transmitir para as pessoas, e que você tenha um futuro próspero nessa área de literatura, por escrever tão bem. Eu que agradeço por esse convite, por estar aqui. Sinceramente, foi um evento muito importante para mim. Eu espero muito também que eu continue nessa carreira, que continue escrevendo, mesmo que eu queira fazer faculdade de psicologia, aonde meu livro é sobre sentimentos, ou seja, é uma área da psicologia também. Mas com certeza dá para você ser uma ótima psicóloga e seguir também nessa área de literatura, fazendo livros até de autoajuda, que ajudem as pessoas em momentos de vulnerabilidade ou que estão sofrendo com crises de ansiedade, crises de pânico, problemas na escola ou no trabalho, de estresse. Então foi isso, gente, o nosso episódio de hoje. E Gabi, eu espero te ver muitas vezes com lançamentos no futuro. E novamente, muito obrigada.